Começar então. Olá pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais uma das nossas aulas, agora para falar sobre a unidade 3 da nossa disciplina de teste de software, ok? Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o nosso conteúdo. Muito bem, nessa unidade 3 a gente começa a estudar mais a fundo sobre o teste de unidade, certo? O que é um teste de unidade? Ora, é um teste que tem como escopo o quê? Um componente de software que a gente também chama de unidade. Por isso aqui chama-se teste de unidade. Nós estamos testando unidades, pequenos componentes de software, ok? Por exemplo, um exemplo de unidade seria uma classe em um sistema orientado a objetos. Para você testar uma classe, por exemplo, como é que você faria esse teste? Vejam, você poderia testar todas as operações que foram definidas nessa classe. Você pode definir e verificar o valor de todos os atributos que foram definidos na classe. Você pode criar um objeto a partir dessa classe e colocar esse objeto em todos os estados possíveis para tentar simular aí todos os eventos que causam mudança de estado, ok? São algumas ideias, algumas diretivas que você poderia usar para construir um teste unitário para testar uma classe, por exemplo, ok? Uma coisa importante de colocar é que nós estamos falando teste de unidade e aqui nós estamos usando uma abordagem de caixa branca, ok? Bem, no teste de unidade, o que a gente faz? Nós podemos, por exemplo, para testar os métodos, nós estamos olhando para a interface do componente. Então, aqui no teste de unidade, a interface desse componente da minha classe, por exemplo, ela vai ser testada para verificar se as informações estão fluindo corretamente, tanto para dentro quanto para fora da unidade de programa, ok? Vamos lembrar um pouquinho da disciplina de programação, pessoal. Lembrando os métodos, nós informamos dados para os métodos, ok? Dados que a gente passa para um método são informações que fluem para dentro desse método, ok? Para dentro desse componente. Quando um método ele retorna uma informação, isso é uma informação que está fluindo para fora dessa unidade, fora da classe, fora do método, ok? Bom, no teste de unidade, nós também estamos interessados em testar a estrutura de dados local, ou seja, os atributos da classe. Essa estrutura de dados local, ela vai ser então examinada para garantir que os dados armazenados mantenham a sua integridade durante todos os passos na execução de um algoritmo. Vejam, trazendo um pouquinho lá da disciplina de programação orientada a objetos, nós sabemos que um objeto que é criado a partir de uma classe, ele pode armazenar diversos dados em seus atributos. Ora, a ideia do teste é, por exemplo, eu chamei um método, executei alguma funcionalidade, verificar se depois dessa chamada do método, os atributos do meu objeto estão guardando valores que deveriam estar guardando de acordo com o meu planejamento de teste, ok? Então nós olhamos também para a estrutura de dados local, ou seja, para os atributos da classe. Importante, pessoal, reparem aqui que nós estamos olhando para a estrutura interna do componente. Quando a gente fala que estamos olhando para os atributos da classe, para o método da classe, nós estamos falando de um teste de caixa branca, ok? Nós estamos olhando a estrutura interna do nosso componente. Vamos lá. O que mais a gente faz aqui no teste de unidade? Tem um teste que é bem interessante, que se chama teste da condição limite. Pessoal, esse teste, tá? Essa condição limite, ela é testada para garantir que o meu módulo, ele opera dentro das fronteiras estabelecidas para limitar ou restringir o processamento. Vamos lá.
exemplo disso aqui. Imagina que para um dado método, você tem que fornecer um dado entre 10 e 100, ok? É uma medida. Como é que você vai fazer o teste da condição limite? Se o intervalo é de 10 a 100 horas, você vai testar justamente 10. Funciona? O comportamento é aquele esperado? 100 funciona? Ok, então vamos lá. Se 10 funciona, vamos testar 11. 11 funciona? Tudo bem. E 9? Repare, a gente está olhando nas fronteiras ali, ok? Meu método deve trabalhar de 10 a 100. Então eu vou testar 10, que é o limite. Eu vou testar 11 e vou testar 9, que está fora do limite, ok? Então tudo isso o meu teste tem que prever, tá? Os caminhos independentes são usados para assegurar que as instruções tenham sido executadas pelo menos uma vez. Pessoal, é o seguinte, quando você escreve um método, esse seu método ele pode ter um se, e esse se está limitando a execução de alguns comandos, ele pode ter uma repetição, ok? Quando a gente fala de caminhos independentes, nós estamos falando daqueles caminhos que a execução do meu código pode seguir. Por exemplo, de acordo com o se, eu posso executar ou não um determinado comando, tá? Então, a ideia de testar os caminhos independentes é escrever testes que vão garantir que todas as linhas do seu código vão ser executadas pelo menos uma vez. Em um teste, você vai, por exemplo, fornecer dados para que o teste, para que a condição lá do seu se seja verdadeira, e no outro teste para que a condição do se seja falsa, ou seja, para você garantir que tudo que está dentro daquele método foi testado. Lembrem, pessoal, vocês estão olhando para o código, conhecem a estrutura do código. Olha só, é um teste de caixa branca. E igual eu falei numa aula anterior, a caixa branca não significa que eu não consigo ver o que tem lá dentro. Uma caixa branca de verdade eu não consigo ver. Na verdade, esse teste deveria se chamar teste de caixa transparente, ok? Então, pense na caixa branca como se fosse uma caixa acrílica. Você consegue ver o que você coloca aqui dentro, tá bom? Olha só, todos os caminhos de manipulação de erros são testados. Você vai escrever testes que vão forçar os erros, ok? Você vai fornecer algumas entradas e essas entradas você preveu elas ali e o seu componente tem que acusar um erro, ok? Isso faz parte do teste de unidade. Então vejam, pessoal, no teste de unidade nós estamos testando aqui a interface do componente, fornecendo dados de entrada, verificando a saída que o componente vai produzir. Nós estamos olhando para as estruturas de dados locais. Nós estamos olhando para as condições limites. Lembram dos 10 e 100? Estamos testando isso também. Nós estamos olhando para caminhos independentes do meu código. Ora, eu preciso testar tudo no meu código, garantir que tudo que eu escrevi ali vai ser executado alguma vez, tá? Os caminhos de manipulação de erro. Então, tudo isso é testado em um teste de unidade, ok? E vejam só, pessoal, começando lá no levantamento de requisitos. O levantamento de requisitos que foi executado lá com o nosso usuário vai fornecer instruções para estabelecer casos de testes para que sejam identificados erros em cada uma dessas categorias. Ou seja, nós vamos escrever os nossos testes baseados em casos de testes. E os casos de testes, eles vão surgir a partir dos requisitos que foram especificados ali pelo nosso usuário, ok? Um ponto importante é que o projeto dos nossos testes de unidade, eles podem acontecer antes mesmo de você começar a codificação, ok? Tem uma abordagem que é, por exemplo, a Test Driven Design, TDD, que prega que você tem que escrever os seus testes unitários até antes de escrever o seu código, tá? Então você escreve os seus testes primeiro e você escreve o seu código depois, para que quando você
né, se o código for executado, ele já possa ser testado, tá bom? Mas você pode escrever os seus testes antes ou depois que o código-fonte tiver sido escrito, tá bom? É uma ideia. O importante é que vocês tenham esse hábito de escrever testes unitários se vocês forem desenvolvedores, ok? Muito bem. E o que é um caso de teste? Um caso de teste é o quê? É um cenário de teste. Um cenário que é escrito com base nos requisitos do usuário. Vamos olhar um exemplo? Vejam lá. Por exemplo, o nosso caso de teste aqui consiste em acesso ao sistema. Qual é o objetivo desse teste? Verificar se o usuário consegue efetuar o login. Legal. E quais são os passos que vão ser seguidos para verificar se o usuário consegue fazer o login? São esses aqui, ó. Acessar a página de login do sistema. Como é que eu acesso? Clico no menu iniciar, programas, navegador, ok? Abro o navegador, no campo de endereço, vou digitar aqui o endereço, a URL onde está rodando o meu sistema. Vai aparecer a telinha de login, eu vou informar o login e a senha. Dou OK, vai ser exibida uma mensagem de sucesso. Se algum dado foi esquecido ou preenchido de forma incorreta, no caso o login ou a senha, vai ser exibida uma mensagem indicando o erro, ok? Vejam, esses são os passos para testar esse meu cenário. E quais são os critérios de êxito, os critérios de sucesso? Ora, o usuário deve conseguir acessar a próxima tela, onde ele vai selecionar o domínio e o diretório que deseja trabalhar, ok? Na verdade, ele vai entrar no sistema, tá? Então, repare, isso é um caso de teste, um cenário de teste, tá bom? Vejam lá, então. Os defeitos nos nossos componentes, ou seja, nas nossas unidades, eles devem ser revelados por casos de teste. Então você vai escrever um caso de teste lá, tá bom? Para testar o seu componente, para verificar se esse seu componente tem algum defeito. Os casos de teste, então, eles devem mostrar que quando usado como esperado, o componente que está sendo testado, ele faz o que é proposto a fazer. Esse é o objetivo do caso de teste, tá bom, pessoal? Verificar se o componente está fazendo aquilo que ele deveria fazer. Tem dois cenários aqui para a gente considerar nessa abordagem. Vejam só, no primeiro cenário, o nosso caso de teste, ele está assumindo o funcionamento normal do programa e ele vai mostrar que o componente funciona. Então, você vai pegar um exemplo típico ali de uso daquele componente, vai pegar um dado, executar ali aquele teste, aquele caso de teste. Provavelmente esse seu caso de teste vai produzir um dado de saída, um resultado, e você vai verificar se aquele resultado ele está de acordo com aquilo que foi esperado, ok? Funcionamento normal. Mas tem o cenário 2, tá bom? Onde você também pode prever que o seu caso de teste vai receber entradas anormais para verificar se essas entradas são devidamente processadas e não fazem o componente falhar. Exemplo, você vai fazer um saque no banco, tá bom? Imagina que você tem um aplicativo lá do banco e aí você tem que formar um valor para o saque. Bom, você tem que sacar um valor acima de zero, ok? Um teste normal, se você estiver escrevendo esse componente de saque, por exemplo, você vai testar, fazer um saque de, por exemplo, 10, 50 reais. Perfeito, passou? Passou. Cenário 2. Vamos ver se realmente esse componente ele consegue processar entradas que não são normais. Vamos lá, eu vou tentar sacar menos 100 reais. Faz sentido? Não, mas o meu componente tem que prever. E se, na hora de informar o valor a ser sacado, informar menos 100 reais, o que ele vai falar? Ele deveria ter uma verificação lá para dizer, olha, você tem que fornecer um valor maior do que zero.
E se eu disser que eu quero sacar R$ 0, será que ele vai processar? Ele vai fazer todo o processamento e vai falar assim, ó, seu saque foi realizado com sucesso? Não faz sentido também, né? Então ele também precisa ter uma regrinha para verificar isso aí, tá bom? Então isso são entradas anormais, tá bom? Entradas que não são normalmente fornecidas pelo nosso usuário. Então aqui tem algumas estratégias para realizar o nosso teste unitário, ok? Nós podemos escolher entradas que vão forçar o sistema a gerar todas as mensagens de erro, ok? Então nós sabemos quais são os erros que estão sendo tratados, ok? Então vamos escrever vários testes ali para que o sistema possa mostrar essas mensagens de erro, tá? Projete entradas que causem o overflow de buffers de entrada. Pessoal, essa questão de overflow, para quem estudou segurança, é seríssima. Por exemplo, vamos imaginar que você tem uma aplicação lá que está esperando você entrar um valor inteiro, tá bom? Mas nós sabemos que, dependendo da linguagem de programação, por exemplo, em C, um inteiro pode ter 32 bits, ok? E se você fornecer um valor que não cabe em 32 bits, um valor que for grande, maior do que esses 32 bits, você vai gerar um overflow, ok? E em alguns casos, esse overflow ele pode ser explorado para se criar um exploit, ok? Não vou entrar na parte de segurança, porque a nossa disciplina aqui é testes, mas em resumo, com um overflow você pode chegar ao ponto de executar operações indevidas, não autorizadas no seu sistema, ok? É uma brecha de segurança. Outra estratégia para o teste unitário. Olha só, a gente repetir a mesma entrada ou uma série de entradas várias vezes, ok? Lembra daquela história? Olha, eu fui fazer uma coisa e funcionou, fui fazer de novo e não funcionou. É justamente esse teste, tá bom? Ele tem que funcionar uma, duas, três, N vezes. O seu sistema não pode parar de funcionar se você executou uma mesma função 10 vezes e na 11ª ele falhar. Não, ele tem que continuar funcionando, ok? O teste unitário deve obrigar a geração de saídas inválidas, ok? Então, lembra do menos 100? Se você estiver escrevendo uma aplicaçãozinha de saque no banco, obrigatório, faça o teste, forneça menos 100. Então, você vai ter que tentar, né, gerar uma saída inválida. Quem sabe, menos 100, em vez de fazer um saque, o que ele faz? Ele faz um crédito na sua conta. Que legal, hein? Já pensou? Obrigue os resultados de cálculo serem muito grandes ou muito pequenos. Bom, além do overflow que eu falei para vocês, que vocês estão fornecendo um dado muito grande, pensando justamente, né, em causar um overflow, você pode fornecer um dado muito grande para que, sabendo que lá dentro o sistema está fazendo um cálculo com aquilo ali, e ele possa pegar aquele dado e gerar um resultado incorreto, ok? Justamente pelo overflow também, tá bom? São algumas estratégias para o teste de unidade. Repare que a gente está falando bastante de código, né? Estamos falando de técnicas para testar código. E como a gente está olhando para o código, a gente conhece o código, conhecemos a estrutura interna do código, estamos falando de teste de caixa branca, ok? Vamos seguir. Para você realizar o teste de unidade, algumas vezes você vai precisar adicionar um código que vai chamar ou que vai ser chamado pelo módulo a ser testado. Então veja aqui, ó, olha só, você tem aqui tudo que você precisa testar. Eu posso estar testando, por exemplo, a condição limite, ok? Está aqui o seu módulo a ser testado, a sua unidade. Você pode escrever aqui um programinha, ok? Uma função main lá, que vai chamar esse seu módulo, tá bom? Então, esse programinha que você vai escrever aqui, que vai chamar o seu módulo para ser testado, ele se chama de pseudocontrolador, tá bom? Vamos chamar ele de pseudocontrolador. Ora, esse seu módulo a ser testado, ele pode até chamar outros componentes aqui, tá bom? E você, às vezes, não quer
usar os componentes de verdade. Imagine que você está testando aqui uma funcionalidade lá no seu sistema, tá bom? Que vai fazer um determinado processamento e que essa sua funcionalidade chama lá um banco de dados. Ora, se você não quer ir lá no banco de produção para realizar uma operação para testar o seu módulo, certo? Então você pode colocar um pseudo controlado, um componente que vai ser chamado por esse seu código e que vai simular essa ida no banco de dados, ok? Seu componente aqui poderia estar chamando um método aqui que em produção vai no banco de dados, mas o seu pseudo controlado, ele pode ter a mesma assinatura desse seu método e pode estar retornando aqui valores que você definiu para o seu teste, tá bom? Então, o importante é que, às vezes, no teste unitário, você vai precisar escrever uma classe, um código aqui que vai chamar o seu componente que vai ser testado e pode ser que esse seu componente precise chamar outros componentes que você não quer que sejam reais. Então você vai ter que simular, construir componentes mock aqui, tá bom? Então vamos lá, o pseudo controlador, que é esse nosso amigo aqui que vai chamar o código, ele envia dados para o componente que vai ser testado, ok? E ele vai imprimir resultados relevantes, ok? Então ele está controlando esse nosso componente aqui, tá? Fornecendo dados para ele, pegando os dados que ele produzir e talvez mostrar isso aqui num relatório, um print na tela, alguma coisa assim. O pseudo controlado, que é esse nosso componente aqui de baixo, ele vai substituir módulos que são chamados pelo componente a ser testado, ok? Então, por exemplo, aqui poderia ser um DAO que está acessando o banco de dados e que você vai mocar ele e transformar em um DAO mock que vai simplesmente retornar alguns dados fixos que você definiu lá para o seu teste, tá bom? É uma ideia para essa abordagem. Vamos avançar. Falamos teste unitário, vamos agora falar dos testes de integração. Pessoal, vejam, a ideia aqui é que quando eu pego meus componentes e coloco eles juntos, eu junto esses meus componentes, eu posso perder dados por meio de uma interface, ok? Isso quer dizer o seguinte, não é porque os meus componentes sozinhos estão funcionando corretamente, quando eu juntar eles para fazer um agregado maior, ok? Esse agregado maior vai funcionar corretamente. Essa é a ideia do teste de integração. Um componente, ele pode ter um efeito inesperado sobre o outro, ou seja, o agregado pode produzir um resultado que é diferente daquilo que a gente estava esperando, tá bom? Então, consequentemente, as nossas funções combinadas, elas podem não produzir a função desejada, tá bom? Então, a ideia do teste de integração é testar essas unidades que foram codificadas, que já foram testadas ali por meio de testes de unidade, tá bom? Para garantir que elas trabalhem em conjunto, ou seja, que elas trabalhem juntas. Vejam só, essa figurinha ilustra bem a ideia. Então nós temos aqui três componentes, A, B e C, três unidades, ok? Os componentes A, B e C, eles foram integrados para criar um componente maior, que é esse retângulo acinzentado que vocês estão vendo aqui, tá bom? Quando você juntou tudo isso, você definiu uma interface que pode ser chamada aqui, né? Que está indicada por esses quadradinhos, tá bom? E que vão acessar esses componentes aqui, tá? Então, você juntou vários componentes para fazer um componente maior, tá? Então, seus casos de teste, eles vão ser aplicados nessa interface que você criou pela combinação dos componentes e não mais os componentes individuais. E como é que eu integro esses meus componentes? Ora, tem diversas alternativas, diversas maneiras de integrar esses nossos componentes. Uma delas é a integração
descendente. A integração descendente, ela tem esse nome por quê? Porque ela começa com o componente mais alto na hierarquia. Enxerguem isso aqui como uma relação entre componentes, tá bom? O componente M1, ele depende de M2, que depende de M5 e M6, que por sua vez M5 depende de M8, ok? Como que eu testo isso? Vamos lá. Na integração descendente, eu tenho duas abordagens. Eu tenho a abordagem primeiro em profundidade. Como é que ela funciona, pessoal? Funciona justamente como diz o nome, em profundidade. Então eu pego aqui, ó, e começo com M1, aí eu junto M1, M2 e M5 e M8, ou seja, essa perna aqui da minha árvore. Ou seja, estou fazendo uma integração em profundidade. Então, eu vim andando pelo lado esquerdo da árvore até a última, até chegar na primeira folha mais à esquerda, tá bom? Aí eu testo. Aí depois eu integro M6. Então, estou integrando aqui assim, tá bom? Aí depois eu continuo essa integração. Abordagem primeiro em largura, o que eu faço? Primeiro eu integro M2, M3 e M4. Ok. Aí, no próximo passo, eu integro M5, M6 e M7. Ou seja, eu vou adicionando aqui os meus componentes de acordo com os níveis da minha árvore de componentes. Tá bom? Isso é integração descendente. Começa sempre lá de cima, do componente mais alto na hierarquia. Nós temos a integração ascendente, que ela começa com os componentes mais baixos na minha hierarquia, ou seja, eu começo com as folhas dessa minha árvore de componentes. Vejam só como é que eu faço. Olha só, os componentes de mais baixo nível, que são as folhas aqui, eles são combinados em agregados. Então eu posso pegar aqui, ó, juntar esses 4 componentes aqui, ó, que vocês estão vendo, e formar um agregado. Eu posso juntar esses 3 aqui embaixo, formar um agregado. Esses agregados eu considero como agregado se ele executa alguma subfunção do meu software, ok? E aí, ó, eu juntei esses agregados aqui, eu juntei esses componentes para formar um agregado e agora eu vou testar esses componentes juntos, tá bom? Então, como é que eu faço aqui? Como é que é a abordagem? Vejam só, eu escrevo um pseudocontrolador. Lembram o que é o pseudocontrolador? É aquele componente que eu uso para chamar os meus componentes que estão sendo testados, tá bom? É a minha classezinha main, vamos assim dizer. Então, meu pseudocontrolador ele vai ser escrito para coordenar a entrada e saída do meu teste, do meu caso de teste, tá bom? E aí eu testo o meu agregado. Ou seja, eu escrevo uma classezinha main lá para testar esse agregado, ok? Eu escrevo lá um pedacinho de código e vai testar esse agregado. Esse pedacinho de código é o meu pseudocontrolador. Testei um agregado, o que eu faço? Eu removo esse meu agregado ali, tá bom? Combino outros componentes aqui, tá bom? E aí considero esses outros componentes como um outro agregado e testo esse agregado, tá bom? Então, eu vou construindo aí pseudocontroladores para testar cada um dos meus agregados. Posso testar esse agregado, aí depois testar esse, depois testar esse e depois testar isso tudo aqui de uma vez só, tá bom? Essa é a ideia da integração ascendente, eu começo de baixo para cima. E o teste de validação? Pessoal, o teste de validação, ele vai demonstrar a conformidade do nosso sistema com os requisitos do software, ok? O teste de validação, ele começa depois do teste de integração. Vejam, depois que aconteceu o teste de integração, eu sei que os componentes individuais já foram testados lá com os testes de unidade. O software ele está completamente montado como um pacote, ou seja, eu peguei os meus componentes individuais, juntei eles, já testei, tá bom?
Os erros de interface já foram descobertos e foram corrigidos. Ou seja, eu já executei o meu teste de integração. Então agora eu vou para o teste de validação, onde eu vou verificar a conformidade com os requisitos. E a ideia então do teste de validação é garantir que todos os requisitos funcionais foram satisfeitos, que todas as características comportamentais do meu sistema foram obtidas. Ou seja, estamos falando aqui de requisitos de desempenho. Será que os requisitos de desempenho foram atendidos? É o que a gente está verificando aqui no teste de validação. O que o usuário estava esperando, né, do sistema? Qual o tempo de resposta? Isso tem a ver com comportamento do sistema. Verificar se a documentação está correta. Sim, sistema não é só código. Sistema, a entrega de um sistema pode envolver também a entrega de uma documentação, e uma documentação correta e atualizada. Ora, verificar se outros requisitos foram cumpridos, como por exemplo, será que o sistema consegue se recuperar quando acontece um erro? Vamos lá. Levando a mesma ideia lá do saque, ok? Vou imaginar que você está fazendo uma transferência para uma outra pessoa. Uma transferência, ela tem dois passos. Ela faz um débito na sua conta e um crédito na conta de outra pessoa. Então, acompanhe comigo. Será que a transferência pode falhar no meio do caminho? Por exemplo, eu vou fazer uma transferência, aí eu faço um débito na minha conta, aí falha e não transfere para outra conta. Não pode, né? Tem que ter um mecanismo aí de recuperação de erro. Por exemplo, olha, se eu conseguir fazer o débito, mas eu não conseguir fazer o crédito na outra conta, eu tenho que estornar esse débito. Eu preciso devolver esse valor. Eu não posso simplesmente tirar o valor de uma conta e não passar para outra conta, esse dinheiro sumir. Tá joia? Isso tem a ver com a recuperação de erro. Manutenibilidade, ou seja, facilidade de dar manutenção. Ora, tem várias técnicas aí que podem ajudar ao seu código ficar mais fácil de se dar manutenção, ok? Mas isso aqui é uma discussão um tanto acalorada e não é objeto do nosso estudo aqui agora, tá? Vejam só, o teste de validação, então, depois de executar cada caso de teste ali, de validação, você vai verificar se a sua função ou desempenho está de acordo com a especificação. Se estiver de acordo com a especificação, vai ser aceita. Ou você descobriu aqui um desvio da especificação e vai ser criada aí uma lista de deficiências. Em outras palavras, o teste de validação ele vai servir para dizer o seguinte: essa função foi implementada corretamente? Ok, é uma lista de verificação, ok? Não foi implementado corretamente. Então vamos lá, vamos anotar para que o desenvolvedor lá possa consertar, tá bom? Essa é a ideia do teste de validação. Teste de regressão, vamos falar de outro tipo de teste. O que é o teste de regressão? O teste de regressão é aquele teste que consiste em executar um conjunto de testes que foi antes realizado com sucesso, ok? Depois de fazer uma alteração no sistema. Veja, acompanhe comigo. Eu estou lá com o meu sistema bonitinho, escrevi testes unitários, rodei esses testes unitários, todos os testes estão passando. Significa que todos os meus componentes estão funcionando direitinho. Aí eu vou lá e faço uma alteração no sistema, ok? Depois que eu faço essa alteração, aí eu pego e rodo novamente esses meus testes que já tinham sido executados antes. E aí o que acontece? Ora, esses meus testes têm que passar. Essa é a ideia do teste de regressão, é eu executar vários testes que foram feitos anteriormente para garantir que uma mudança, uma alteração que eu fiz aí no meu sistema não introduziu nenhum erro no meu sistema, ok? Ou seja, verificar se esse novo código ele funciona
com o código que já existia, conforme esperado, ok? Então, a ideia é essa do teste de regressão. Verificar se, quando eu fiz uma manutenção no meu sistema, eu não deixei, digamos assim, se não deixou de funcionar alguma coisa que antes funcionava. Essa é a ideia do teste de regressão. O teste de regressão, pessoal, ele é muito caro, tá? E muitas vezes impraticável quando o seu sistema é testado manualmente. Lembrem, tem duas maneiras de testar um sistema. Algumas estratégias de teste são feitas com teste manual. Requer uma pessoa estar ali executando, seguindo um roteiro de teste para fazer o teste. Outras são feitas de forma automática, com o uso de uma ferramenta como o JUnit, por exemplo, tá bom? Quando você está fazendo um teste manualmente, um teste de regressão, imagina, você já fez um teste antes. Para executar esse teste, você precisou de uma pessoa, tá alocada para aquilo ali, para testar, consumiu tempo e recurso, ok? Aí você vai executar aquele teste de novo. Você vai ter que pegar aquela pessoa e falar para ela, olha, fulano, você vai ter que refazer o teste aí. Isso é caro. Caro porque consome tempo de pessoas, e tempo de pessoas é algo que a gente precisa levar em consideração, porque as pessoas são pagas, né, são remuneradas pelo trabalho que elas executam. Se você está usando o tempo de uma pessoa, você vai ter que pagar por isso, tá bom? Então, qual a estratégia aqui? Porque os testes vão se acumulando. Você vai fazendo alterações no seu sistema, provavelmente você cria novos testes. Então, imagine que a quantidade de testes vai crescendo cada vez mais. Então, chega uma hora que é impraticável você fazer teste de regressão, se você estiver trabalhando somente com testes manuais. Então, vejam só, uma ideia. Você pode escolher os testes que são mais relevantes para executar novamente. Você não precisa executar tudo de novo. Não, você pega aqueles testes que são mais relevantes, ok? Você pode executar um sub... Você pode pegar aqueles testes manuais, mas você vai executar só um subconjunto dos seus casos de teste, ok? Ou você vai usar ferramentas automáticas, tá? Então veja só, mais uma vez a gente está falando da ideia de reduzir os seus testes. Você fez um teste, testou bastante coisa, aí você está vendo que você não precisa testar tudo novamente. Não, você vai executar os testes mais relevantes, você vai executar um subconjunto dos seus casos de teste, tá bom? Ou você vai usar uma ferramenta automática como o JUnit para poder te ajudar, para você não ser tão caro assim esse seu teste, tá bom? Os testes automatizados, eles reduzem os custos com os testes de regressão. Por quê, pessoal? Porque um teste automatizado, você simplesmente aperta um botão e deixa a máquina rodando. Você não precisa consumir o tempo de um testador ali para estar navegando entre telas, tá anotando resultado, produzindo relatórios, tá bom? Olha só, algumas sugestões para casos de teste de regressão, segundo o Pressman. Usar então uma amostra representativa dos testes que usam todas as funções do software, ou seja, você não precisa executar todos os testes, mas escolha uma amostra representativa ali dos seus requisitos, das suas funções a serem testadas, tá bom? Testes adicionais que focalizam as funções de software que podem ser afetadas pela alteração, ou seja, vamos fazer alguns testes a mais, mas de olho, né, naquelas funções ali que podem ter sido afetadas, que podem parar de funcionar com essa alteração que eu fiz, ok? Testes que focalizam os componentes que foram alterados, ok? Aí nós estamos falando, olha, foi criada uma nova funcionalidade, vamos testar ela,
ok? Essa funcionalidade que a gente criou alterou o comportamento de outra funcionalidade. Vamos testar aquela funcionalidade que pode ter sofrido um impacto, tá bom? Um outro tipo de teste de sistema. O teste de sistema é aquele teste que verifica se os componentes são compatíveis, se eles interagem corretamente, se transferem os dados certos no momento certo pelas suas interfaces. Definição do Somerville. Pessoal, o teste de sistema ele é utilizado para validar o sistema. Ou seja, ele é feito para responder a seguinte pergunta: o sistema atende aos requisitos dos nossos stakeholders? Ou seja, o sistema ele faz aquilo que deveria fazer? Então a gente está olhando, não estamos olhando mais só para os requisitos, estamos olhando para o sistema pronto como um todo. Né? E estamos agora vendo, será que o sistema atende a gente? Ele faz o que deveria fazer? Nós estamos testando aqui também desempenho e confiabilidade do sistema. Vem cá, o tempo de resposta aqui, quando eu vou executar uma transação nesse sistema, ele é satisfatório para o meu usuário? Quanto tempo meu usuário ele está disposto a aguardar, né, para que uma operação seja finalizada? Então, o teste de sistema é um teste para pegar tudo isso aqui, tá bom? Esse tipo de teste, ele pode envolver uma equipe independente, sem a participação de projetistas e programadores, tá? Você não precisa entrar mais na estrutura interna do seu sistema. No teste de sistema, você está vendo aqui só se o sistema funciona, como ele funciona, se ele atende a necessidade do usuário, tá bom? Nós não estamos mais olhando no nível mais baixo ali como um teste de unidade e nem um teste de integração. Nós estamos olhando para o sistema como um todo. O teste de aceitação, esse é bem interessante. O teste de aceitação é realizado pelos usuários ou nossos gestores do sistema para garantir que o sistema está de acordo com o que foi definido nos requisitos. Pessoal, a ideia dos testes de aceitação é o seguinte: você desenvolveu um sistema, ok? Colocou esse sistema no ambiente de homologação. Aí você vai chamar o seu cliente, o gestor, ok? E vai falar, testa. Você vai dar para mim o ateste. Aí ele vai testar e aí você vai perguntar para ele, e aí? Está funcionando como deveria funcionar? Podemos colocar o sistema em produção? E aí ele vai dar a aceitação dele. Então, por isso que chama teste de aceitação. A gente coloca esse sistema ali para ele ser testado pelos nossos usuários, para ele dar o ok para esse sistema poder ir para produção. Tá? Nós podemos conduzir o nosso usuário na aceitação por meio da apresentação das principais funcionalidades, ou seja, eu sento ali na frente da máquina e vou mostrando, olha, deixa eu te mostrar aqui que está funcionando o que você pediu. E eu navego ali pelas telas do sistema, ok? Ou eu posso deixar o meu sistema instalado no ambiente para uso desses meus gestores com período de avaliação. É aquela história, você avisa o gestor, o usuário, olha, disponibilizei o sistema em ambiente de homologação. Vou aguardar o aceite de vocês. Vou deixar aí uma semana para vocês testarem. Daqui uma semana eu quero saber se eu posso colocar em produção ou não. É isso, teste de aceitação. É o cliente dizer se ele aceita ou não que aquilo ali seja colocado em produção. Nós temos também duas subdivisões aqui. Nós temos o teste alfa e o teste beta. Vejam só, pessoal, o teste alfa é aquele teste que é conduzido no ambiente controlado. Você pega e leva o seu usuário lá para a sala do desenvolvedor, ok? E o desenvolvedor ele fica lá espiando por cima do ombro do seu usuário, registrando erros e problemas de uso. Ou seja, você coloca o seu usuário para usar o sistema e o desenvolvedor está lá de olho. Pode usar, usa aí, vamos ver. Vamos ver se está funcionando do jeito que você está esperando. E ele fica lá observando se acontece algum erro. Se acontecer algum erro, ele anota, tá bom? E o teste beta?
O teste beta é aquele que não é mais conduzido no ambiente controlado. É aquele que é conduzido nas instalações do usuário. O desenvolvedor aqui no teste beta não está presente, tá bom? Então aqui é o cliente testando, por exemplo, no ambiente de homologação, por exemplo. O cliente então registra os problemas e relata para o desenvolvedor para ser corrigido, tá bom? São dois tipos de teste, alfa e beta. Geralmente a gente chama de beta aquela versão do sistema que a gente está liberando para o usuário, mas não é a versão final ainda. Ó, estou liberando para você testar. Se tiver tudo ok, eu libero a versão final, tá bom? Mas essa é uma versão beta. Teste de estresse. O teste de estresse ele vai avaliar o comportamento do sistema em condições críticas. Por exemplo, será que esse nosso sistema suporta uma carga excessiva de usuários? Ok? Eu tenho uma base de dados imensa e esse meu sistema está fazendo uma pesquisa. Será que ele vai conseguir fazer essa minha pesquisa em tempo hábil? Não é? Restrições de memória. Então, o teste de estresse, a ideia dele é justamente isso, estressar o sistema. Vamos testar aqui, tá? Quantos usuários simultâneos essa minha aplicação suporta? E aí a gente dispara lá os robozinhos. 10, 100, 1000 robozinhos ali tentando acessar a aplicação ao mesmo tempo, tá? Então a ideia do teste de estresse é aumentar essa carga sobre o sistema até ele falhar. Uma hora vai falhar. Ah, tá conseguindo responder ali mil clientes, 1000 clientes simultâneos. Legal, vou subir para 10.000. Quando dá 10.000, aí o sistema não consegue mais responder. É muita gente para ele tratar, ele não consegue dar aquela resposta no tempo hábil, e aí os clientes não recebem resposta das requisições. Legal, com 10.000 ele falhou. Tá bom? Então essa é a ideia do teste de estresse, é saber até qual a carga que o sistema consegue suportar, tá bom? Então a ideia é saber se o sistema consegue processar grandes volumes de dados, se o sistema garante o tempo de resposta adequado. Então você vai perguntar para o seu usuário, ó, quantas pessoas vão estar acessando esse sistema ao mesmo tempo? Ah, não sei, 100, 200, 500 pessoas? Ok. A gente faz um teste de estresse lá e verifica lá se o sistema consegue responder bem para 1000 usuários logar ao mesmo tempo. Bom, se ele conseguir suportar 1000, meu cliente falou que são 500, legal. Então o meu sistema vai conseguir dar conta do recado, tá bom? Essa é a ideia do teste de estresse. E outros tipos de teste? Teste de execução. A pergunta que é, o sistema, ele atinge o nível de desempenho desejado? Ou seja, o tempo de resposta de processamento esperado pelo meu usuário está satisfatório? É essa a pergunta que é respondida com o teste de execução. Teste de recuperação. O meu sistema ele consegue se recuperar, ou seja, ele consegue voltar para o estado anterior após uma falha? Lembra do exemplo da transferência? Será que, depois de processar o débito da minha conta, se ele não conseguir fazer a transferência para outra conta, ele vai falhar e vai se tornar o débito que ele fez na minha conta? Essa é a ideia do teste de recuperação. O sistema voltar para o estado anterior, depois de uma falha. Teste de operação. O sistema opera conforme aquilo que foi documentado? Conformidade. O sistema foi desenvolvido de acordo com alguns padrões e procedimentos definidos pela organização que desenvolveu ele? Isso é extremamente importante quando a gente está falando, por exemplo, de uma fábrica de software. Uma fábrica de software que segue um modelo CMM, por exemplo. Existe uma série de padrões ali, procedimentos que precisam ser seguidos nessa abordagem aí de qualidade, tá? Então, aqui com certeza o pessoal trabalha com conformidade, tá? Para poder garantir aquele CMM nível 5 e por aí vai. Teste de segurança. O sistema está protegido de acordo com normas e políticas da organização? É um outro tipo de teste. Então, reparem, pessoal, que existem diversos, mas diversos tipos de teste, tá?
Então, aqui nessa aula, a gente tentou abordar alguns deles, para dar uma visão geral para vocês, tá? Então, como leitura complementar dessa aula, fica aqui um artigo que eu coloquei lá na unidade 3, tá bom? Está disponível, mas eu coloquei o link lá para vocês, que fala sobre o processo de teste, a abordagem de projeto de teste, tá bom? E tem aqui 2 capítulos aqui do nosso livro que a gente foi adotado para a nossa disciplina, tá? O capítulo que fala de tipos de teste e outro que fala de abordagem de testes, ok? Bom, com isso então eu finalizo a nossa apresentação de hoje e vou abrir agora a parte de perguntas. Cristiane, você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de fazer? Tenho não, professor, hoje nenhum. Perfeito. Eu vou então encerrar nossa aula por aqui. Obrigado, Cristiane, pela participação, né? E pessoal que está assistindo depois essa nossa aula, ok? Só lembrando que essa aula, aqueles que não puderam participar, ela fica gravada para que aqueles que não puderam participar possam assistir depois, tá bom? E até quem depois quiser assistir uma, duas, três vezes, possa assistir até para fazer uma revisão da nossa disciplina, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite e bons estudos. Vamos em frente. Boa noite.